Saúdo a paz do Senhor, os nossos irmãos, que o Senhor esteja conosco, mais um culto de adoração, mais um culto de agradecimento. Estamos no último culto das 7 semanas de oração por cura e libertação do povo de Deus. Ó Deus, como tem profetizado, estamos aqui para profetizar a cura no meio de cada um de nós, dos nossos familiares, das vidas pelas quais temos intercedidos. Irmãos, vamos dar início a este culto, fazendo a leitura do texto que está nos Salmos de número 143. Diz a palavra de Deus, súplica de libertação, Salmo de Davi. Diz a palavra de Deus, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram lá há muito. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me fortalece, não me escondas, Senhor, a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, Senhor, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, este belíssimo Salmo de Davi, de número 143, irmãos, ele faz parte de uma sequência de salmos que Davi escreveu para falar das maquinações perpetuadas pelos seus inimigos. E eu indico aos irmãos que façam uma leitura dos Salmos 140, 143, 140, 141, 142 e 143. São 4 salmos consecutivos em que Davi fala exatamente sobre a necessidade de oração, sobre a necessidade da busca. É que Davi pede compaixão e misericórdia a Deus, para que o livre de todo o mal intentado pelos seus inimigos. Irmãos, nós temos sido perseguidos, intentados pelos nossos inimigos em todos os momentos de nossas vidas. E nós temos aqui, logo no versículo de número 1, irmãos, a oração com confiança. Davi diz a Deus, atende, Senhor, a minha oração. E é o que nós clamamos dia e noite, Pai, ouve e atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, Senhor, e responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. É um clamor de Davi pela misericórdia, para que Deus possa olhar para ele, cuidar dele, diante de todas as suas necessidades. Atende, Senhor, a nossa oração de cada um de nós que está aqui neste momento, ou de cada vida pela qual temos intercedido, Senhor. No versículo 2, ele fala da graça de Deus, dizendo, não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente.
Ó Deus, é a tua graça, Senhor, que caminha conosco. É a tua graça que nos livra de todo mal. Ó Deus, no versículo 3 a 6, o salmista apresenta a sua angústia íntima e clama a Deus pelas suas necessidades. E o salmista diz: levanta as mãos, no versículo 6. Levanto as mãos a ti, levanta as mãos, a minha alma anseia por ti, Senhor, a minha alma anseia por ti. A nossa alma de cada um de nós que está aqui anseia por ti, por um livramento, como uma terra sedenta. E no versículo 7, o salmista diz para o Senhor que tem urgência: dá-te pressa, Senhor, em responder-me. Irmão, nós clamamos a Deus por uma cura, Senhor, de enfermidade, mas nós temos pressa, por isso falamos com Deus. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. É o clamor do salmista, que também é o nosso clamor. Dá-te pressa, Senhor. Nós temos pressa, Senhor. Nós temos pressas e essa cura nos atinja no Senhor. Que esta cura chegue até nós, Senhor. Porque, Senhor, muitas vezes estamos desanimados, muitas vezes esmorecemos, perdemos nossas forças, Senhor. Mas Tu, Senhor, tens sido a nossa força em todo momento. É o que Davi está falando. No versículo 8 a 11, ele fala da confiança que ele tinha em Deus, a nossa confiança depositada no Senhor. E ele diz no versículo 8, faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar. E é isso que nós clamamos em todo momento: Deus, não nos deixes desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas mostra, Senhor, para cada um de nós o caminho que devemos andar, Senhor, porque a ti eleva a minha alma, Senhor. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e faz mover o Teu Espírito Santo em cada um de nós, Senhor, nesta caminhada, Senhor, de vitórias e vitórias, Senhor, que vem de Ti, Senhor. No versículo 10, Davi reconhece e deseja a Deus: ensina-me a fazer a Tua vontade. E isso que nós devemos clamar ao Senhor. Deus, não queremos fazer a nossa vontade, nem a vontade das coisas deste mundo, nem aquelas que o mundo coloca diante de nós, que muitas vezes nos agrada, mas queremos tão somente fazer a Tua vontade em nossas vidas. Pois Tu és o meu Deus, diz Davi, guie-me o Teu bom Espírito por terreno plano. Davi está se colocando diante do Senhor. Faz, Senhor, operar a Tua justiça sobre as nossas vidas. E no versículo 11 ele diz: vivifica-me, Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Livra-nos, Senhor, de toda obra do inimigo. Livra-nos, Senhor, de todo mal que o inimigo tem intentado contra nós, Senhor. Porque, Senhor, a Tua glória resplandece sobre as nossas vidas. E o inimigo não consegue, Senhor, enxergar a Tua glória, Senhor, o Teu brilho em nossos olhos, Senhor, e se revolta e quer nos destruir, Senhor. Mas maior é aquele que está com cada um de nós. No versículo 12, ele diz mais: e por Tua misericórdia dá cabo dos Teus e meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou Teu servo, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, diante de Ti, clamando, 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 Senhor. Quantas vidas que têm participado deste culto online, quantas vidas que participam no mesmo momento, mas muitos participam depois através das gravações, Senhor.
mas que Tu, Senhor, possa tocar em cada coração, Senhor, que Tu possas nos levantar na Tua presença, Pai, é o que nós clamamos. Como diz Davi, atende, Senhor, a minha oração, atende, Senhor, a nossa oração de cada um de nós que aqui está. Dá ouvidos às minhas súplicas, dá ouvido às nossas súplicas, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor. Opera um milagre, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui, sobre a vida dos nossos familiares pelos quais temos intercedido, sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor, que temos posto diante de Ti no Teu altar, Senhor. Vidas, Senhor, que têm clamado, vidas que muitas vezes têm perdido força, tamanho é o ataque do inimigo. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso Davi diz, responde-me, Senhor, segundo a Tua fidelidade, segundo a Tua justiça, Pai. Pai, clamamos, Senhor, por uma resposta, não só para mim, mas para cada irmão que está participando deste culto online, para cada vida, Senhor, que tem se posto diante de Ti, Senhor. Porque Tu és Pai Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, vivifica-nos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Ó Deus, segundo a Tua fidelidade, não entres em juízo com cada um de nós, com os Teus servos, porque à Tua vista não há um justo nenhum vivente. Mas nós clamamos dia e noite pela Tua presença. Nós, Senhor, levantamos clamor, Senhor, e clamamos, Senhor, para que Tu possas, Senhor, olhar por cada um de nós, para que Tu possas nos abençoar, nos guardar de tanta maldade que impera sobre este mundo. Por isso, Davi diz no versículo 11, vivifica-me, Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça, Senhor. Tira da tribulação a minha, a nossa alma. Vivifica-nos, Senhor, vivifica-nos, Senhor. Cada vida que está aqui presente, cada vida pela qual intercedemos, vivifica-nos, Senhor. É por amor do Teu nome. E a Tua palavra diz, Senhor, que Tu nos ama. Tu nos conheces no mais profundo, antes mesmo de termos sido formados no ventre de nossas mães. Pai, operando Deus, quem impedirá? Nós temos a certeza, Senhor, de que Tu tens operado sobre a nossa vida e sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Ó Pai, visita a Tua igreja metodista no Vital Brasil. Visita, Senhor, a Tua igreja evangélica, Senhor, neste bairro, nesta cidade, neste estado, nesta nação, neste mundo afora, Senhor. Guarda e abençoa nossos missionários, Senhor, que pregam a Tua palavra. Guarda a Tua igreja evangélica por todo este mundo, que prega a Tua palavra, que jamais se desviem para a direita ou para a esquerda, mas estejam sempre seguindo em frente, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu tens uma coroa de glória para cada um de nós. E nós tomamos posse, Senhor, desta coroa de glória. E nós tomamos posse da nossa vitória, Senhor. Ó Deus, tem de compaixão de nós. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, Senhor. Mas nos colocamos diante de Ti, clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia. Tem de compaixão de nós, tem de compaixão de cada um de nós, Senhor, porque temos nos esforçado para estar sempre diante de Ti, Senhor, como servos provados, Senhor, e aceitos por Ti, Senhor. Pai, Tu conhece as nossas necessidades, Tu conheces as nossas aflições, Tu conheces os nossos pedidos que temos posto diante de Ti, Senhor.
Ó Deus, visita, visita, Senhor, a nossa família. Visita, Senhor, a família de Deus, a nossa igreja, nossos irmãos, Senhor. E opera as tuas maravilhas, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, Senhor, e sê conosco. E por tua misericórdia dá cabo dos nossos inimigos e destrói todos os que atribulam a nossa alma, Senhor. Porque a minha alma anseia por ti, Senhor. A nossa alma anseia por ti, Senhor, por tua obra maravilhosa, Senhor. Deus, abençoa, abençoa, Senhor. Porque esta obra não é nossa, não é obra de homens. Esta obra é tua, Senhor. E a tua palavra diz que tu, Senhor, é que vai à nossa frente para nos guardar, para nos abençoar, para nos dar vitória, Senhor, porque tu tens um tesouro escondido para cada um de nós. Pai, é no nome de Jesus que clamamos, Senhor, dia após dia, Senhor. Visita-nos, Senhor. Visita-nos com a tua misericórdia, Senhor, e atende, Senhor, a nossa oração. Ouve, Senhor, o nosso clamor, Senhor. Em todo momento clamamos a Ti, nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque temos a certeza da nossa vitória, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Temos a certeza, Senhor, de que o Teu amor está devotado a cada um de nós, Senhor, porque são essas as Suas promessas para nós, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa o saquetel dos Teus servos, Senhor. Que jamais mendiguemos o pão, Senhor, porque Tu, Senhor, prometeste abundância, Senhor. Abundância em nossa despensa, em nossas vidas, Senhor. Multiplica, Senhor, a Tua unção sobre cada um de nós, Senhor. E nós tomamos posse, Senhor, das Tuas promessas. Profetiza, profetiza, igreja. Profetiza a nossa vitória, Senhor, nesta caminhada, Senhor. E toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Pai. Ó Deus, Davi se coloca diante de Ti neste Salmo de 143, na súplica por libertação, na certeza que de Ti, Senhor, é que vem, Senhor, o nosso livramento, Senhor. Pai, clamamos, Senhor, durante esta campanha pela saúde, 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 Senhor, porque Tu sabes o que cada um de nós tem posto diante de Ti. Tu conheces as nossas aflições, Tu conheces tudo aquilo que temos passado, porque Tu és um Deus onisciente, onipresente. Tu és um Deus todo-poderoso, Senhor. E para Ti não existem impossíveis, Pai. Ó Deus, na Tua presença derramamos, Senhor, todas as lágrimas, Senhor, para, Senhor, que Tu se revele, Senhor, porque nós Te amamos, Pai, nós Te adoramos, Senhor, nós temos a certeza, Senhor, de que Tu tens estado conosco, Pai. Abençoa poderosamente nossas vidas, Senhor. É no nome de Jesus que nós clamamos, Senhor. Como diz o salmista, a Ti levanto as mãos, a minha alma anseia por Ti como terra sedenta. Pai, a nossa alma anseia por Ti como terra sedenta, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua água, Senhor, que desce do alto para nos regar, Senhor, para que possamos nos tornar cada dia vamajas verdejantes, Senhor, admirados na Tua presença, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando, porque Ele é Deus, porque Tu és Deus, Senhor, independente daquilo que se faça em nossas vontades,
Tu és Deus e sempre será Deus, Senhor. E Tu é um Deus que opera maravilhas no meio do Teu povo, Pai. Ó Deus, que não entre em juízos com o Teu povo, porque à Tua vista não há justo nenhum vivente. Oh, aleluia! Glória a Deus, Senhor, dá ouvido às minhas orações, Senhor. Seja, Senhor, com cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. No versículo 9, Davi diz: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti é que me refugio. Livra-nos, Senhor, de todo mal lançado contra nós. Livra-nos, Senhor, de toda seta maligna, Senhor, lançada contra nós. Porque em Ti nos refugiamos, na certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, na certeza que a vitória é nossa, porque Deus já tem determinado a nossa vitória. Oh, aleluia, glória, glória a Deus, Senhor. Oh, Jesus, atende, Senhor, a nossa oração. Dá ouvidos, Senhor, às nossas orações e responde-me segundo a Tua benignidade. Tu és maravilhoso, Senhor. Agora, Senhor, recebe, Senhor, nossas adorações, recebe as nossas orações, Senhor. E agora, Senhor, abrimos nosso coração, nossa boca, nosso pulmão, nossa mente, para entoarmos hinos de adoração a Ti, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Igreja, vamos louvar ao Senhor do fundo de nosso coração. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Nós confiamos no Senhor. Declare comigo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder. Autoridade e poder. O domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá pra viver sem Jesus. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Aplauda Ele. Glorificado e exaltado é o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Gênesis vai relatar que o Senhor fez Adão e Eva, e que em algum momento a serpente enganou a cabeça da Eva, e eles comeram do fruto proibido.
Então, Senhor, a palavra vai dizer que o Senhor chama por eles e eles se escondem diante da presença dele, porque perceberam que estavam sem as roupas. E às vezes a gente é parecido com Adão e Eva. Muitas vezes a gente se vende por coisas tão baratas. A gente troca o trono do Senhor e coloca outro Deus no trono. Mas eu quero declarar que em nome de Jesus essa noite, o nosso altar será limpo, onde o Senhor terá total autoridade e poder sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então se entregue ao Senhor, peça perdão a Ele. Coloque diante do Senhor o que tem te afligido, o que tem feito você perder de vista a presença do Senhor, os olhos do Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus, diga isso pra ele essa noite. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, mas a humildade dele nos colocou novamente. A humildade colocou jardim em mim. Obrigada, Senhor. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Se aproxime do Senhor essa noite, vamos lá. Eu quero conhecer Jesus. Peça isso ao Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Deixa ele te tocar essa noite, querido. Permita que o Espírito Santo faça a obra dele em seu coração. Yeshua, Yeshua.
tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Diga isso a Ele. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Declare. Ah, como espero o dia em que veremos a face do nosso amado. Em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Nós te procuramos, Senhor. Nosso coração anseia pela tua presença, Pai. Ah, Senhor, não existe outro lugar onde poderíamos estar, Deus, se não fosse a tua presença, Pai. Nada valeria a pena, Senhor. Então derrama essa noite, Pai, temor pela tua palavra, temor pela tua presença. Oh, Jesus, torna-nos agradáveis aos teus olhos, Senhor. Torna-nos limpos na tua presença, Deus. Olha para nós, Senhor, essa noite. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Glória a Deus, aleluia. No Salmo 116, o salmista, ele faz uma pergunta, é uma pergunta meio retórica, né? E ao mesmo tempo, ela é super complexa. Ele fala assim: o que darei ao Senhor por tantos benefícios? E na verdade, ele prontamente, ele sabe no seu coração que a única coisa que a gente pode dar para o Senhor é o coração da gente, é a nossa vida rendida a Ele. A gente não tem nada de concreto, de material que possa entregar, mas o nosso coração rendido a Ele. E quando ele fala isso, ele diz assim: mas tem uma coisa que eu sei que eu posso entregar ao Senhor: sacrifícios de ações de graças.
sacrifícios de ações de graças, agradecer, ter um coração grato diante dele. E nesse momento, querido, o altar do Senhor, ele está aberto para você trazer a sua oferta de gratidão, para você que deseja devolver e consagrar ao Senhor dízimos no altar do Senhor. E eu convido você para se aproximar com esse coração grato. Olha, eu não sei que posso entregar eu ao Senhor por tantos benefícios. Que posso eu dar? E aí que você pondere e pense, mas eu posso oferecer a Ele algo com muita gratidão. Posso oferecer a minha vida, posso oferecer o meu tempo, posso oferecer o que sou, os dons, os meus talentos, os meus recursos. Eu posso entregar para o louvor da glória dEle. Amém? Antes de você vir no altar do Senhor, eu quero orar com você. Pai, nessa noite nós queremos te entregar a nossa vida. Nós queremos entregar tudo que somos, tudo que temos. Como salmista, às vezes, Senhor, nós não sabemos como de fato manifestar a nossa gratidão, mas nós sabemos que podemos fazer isso, que podemos externar com palavras, com o coração quebrantado, com o coração rendido, com a entrega da nossa vida, com a entrega do nosso tempo, com a entrega dos nossos dias, com a entrega, Senhor, dos nossos recursos, com tudo que o Senhor nos dá, porque no fundo reconhecemos que tudo que somos, tudo que temos vem do Senhor. Nós entregamos e consagramos a Ti. E com um coração grato, com um coração em rendição, em adoração, em louvor, nós queremos vir no altar do Senhor, entregar e consagramos ao Senhor. E Deus, eu também quero abençoar o Teu povo, a Tua igreja. Eu quero abençoar com toda sorte de bênçãos do Senhor, cada dizimista, cada ofertante, que o Senhor venha multiplicar de forma poderosa sobre os celeiros do Teu povo e da Tua igreja. Nós oramos e nós consagramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu convido você para vir no altar do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Irmãos, após esses belíssimos louvores de adoração a Deus, que temos certeza que chegaram ao trono da glória como incenso agradável, nós vamos fazer a leitura do texto que está no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1 a 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, do versículo 1 a 8. Fala sobre a doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. Diz o versículo 1: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas,
Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. E assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Ó Deus, fala, Deus, em cada coração. Diante de nós a tua palavra que é viva, eficaz, é verdadeira, que opera em todo o tempo, no mais profundo de nossas vidas. E tu sabes, Senhor, o quanto nós precisamos de ti, desta palavra, o quanto nós precisamos da tua mão direita sobre nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, abençoa cada um de nós. Irmãos, numa pequena retrospectiva, antes de voltarmos a este capítulo, irmãos, nós lembramos que no capítulo 36, no versículo 1 a 3, o general Senaqueribe invadiu a Judá. No versículo 4 a 22, Rabsaque, enviado de Senaqueribe, afronta a Ezequias e ao Senhor, e chega diante deles e diz: agora eu quero ver o teu Deus te livrar. Quem é o teu Deus? No capítulo 37, nos primeiros 7 versículos, Ezequias consulta Isaías e o Senhor responde: não temas por causa das palavras que ouviste. Está no versículo 6. Não temas por causa da palavra que ouviste. No versículo 8 a 13, Rabsaque, aquele enviado por Senaqueribe, que afrontou o povo de Deus, diz e traz um novo recado de Senaqueribe para o rei Ezequias e diz: não te enganes o teu Deus em quem confias. Está no versículo 10, na segunda parte. Olha que afronta do general Senaqueribe contra o rei de Israel, o servo de Deus Altíssimo. Não te enganes o teu Deus em quem confias. Nós confiamos neste Deus, irmãos. Em momento nenhum desanimes, desfaleça o teu coração, ou coloque em dúvida o poder deste Deus sobre as nossas vidas. Nem atente para o que o inimigo tem levantado contra nós. Senaqueribe levantou-se através de Rabsaque, aquele homem que só foi levar coisas ruins para o rei Ezequias e para o povo de Deus, chegando mesmo a escarnecer do nosso Deus, dizendo: não te enganes o teu Deus. Senaqueribe estava dizendo que o Deus de Israel não tinha força contra o seu exército, as suas armas. E no versículo 14 a 20 do capítulo 37, nós encontramos a oração de Ezequias, que depois os irmãos podem ler. Capítulo 37, versículo 14 a 20. No de 21 a 35, Isaías conforta a Ezequias. E no 36 a 38, os assírios são destruídos. Todos são destruídos, porque o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. É o nosso Deus, porque nós somos o novo Israel de Deus. Irmãos, nesse capítulo de número 38 que se segue, vejam que Deus vai e diz para Ezequias que adoeceu de uma enfermidade mortal. Era uma enfermidade que não sabemos qual é, mas incurável, que ele morreria com toda certeza. E veja, irmãos, que coisa triste, que mensagem. Deus manda Isaías falar com ele: assim diz o Senhor,
Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus manda Ezequias colocar a casa em ordem, arrumar tudo, porque o tempo dele já estava chegando ao fim e ele deveria partir. Então, irmão, no versículo 2, Ezequias colocou o rosto para a parede, orou ao Senhor mais uma vez e chorou. E a partir do versículo número 9, nós temos o cântico de Ezequias. A partir do 9, nós temos o cântico de Ezequias. No versículo 3, que nós lemos, ele falou com Deus: lembra-te, Senhor, peço-te, Senhor, de que que andei diante de ti com fidelidade. Deus sabe tudo que se passa em nossas vidas. Deus conhece a nossa retidão diante dele. E Ezequias, no desespero, clamou a Deus: Senhor, tu sabes o quanto eu andei reto diante de ti, Senhor. Com inteireza do coração, é o que ele diz aqui. Com inteireza do coração, Senhor, fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias está dizendo: eu fui obediente aos teus mandamentos, aos teus preceitos, jamais me afastei deles, Senhor. Irmãos, diz no final do versículo 3, e chorou muitíssimo, e chorou muitíssimo. Então Isaías já estava saindo do pátio, quando recebeu a palavra do Senhor dizendo, está no versículo 5, Isaías vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor teu Deus, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos a mais. Deus, dentro da tua misericórdia, teve compaixão de Ezequias, ouviu o seu choro, as suas lágrimas, e determinou que ele tivesse mais 15 anos de vida. Isso é o nosso Deus, irmãos. Ele que nos criou, Ele que é o dono da nossa vida, somos mordomos da vida que Ele nos entregou. E nós temos que aclamar e atender em todos os momentos as determinações de Deus, porque Ele é o dono do nosso tempo. Ele sabe o quanto iremos viver, se mais para que estejamos em todo momento louvando e glorificando o Teu nome, porque esta é a vontade de Deus. Ele diz mais, e acrescentou 15 anos de vida, ainda deu uma prova para Ezequias, que o relógio seria atrasado em 10 graus. Irmãos, hoje os cientistas sabem que a Terra tem este atraso de 15 minutos devido a esta palavra, esta época em que Deus mandou recado para Ezequias. E tem também um atraso de mais 45 minutos, quando Deus parou o sol na batalha de Josué. Irmãos, Deus pode todas as coisas. Deus pode mudar tudo aquilo que nós consideramos imutável, porque Ele foi o Criador de todas as coisas. E para atender um servo, fiel, Ele faz o impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele opera maravilhas em todo o tempo. Este é o nosso Deus que cura, irmãos. E Ezequias foi curado, irmãos, e ainda ganhou mais 15 anos de vida, irmãos. Nós temos uma outra passagem que nós não vamos ler, irmão. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 4 e 16. Capítulo 14, versículo 2 e depois no 16. No 14, versículo 2 de 2 Crônicas, diz que o rei Asa, fez o que era bom e reto perante o Senhor teu Deus. E no versículo 16, 12 a 13 diz:
caiu doente dos pés, contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou somente nos médicos. Esse é o segredo, irmão, da nossa vitória, da nossa cura. Nós temos sim que recorrer aos médicos, mas jamais esquecemos de clamar a Deus. Temos, irmãos, que Asa abandonou a Deus e só recorreu aos médicos e quem passou a confiar. Não. Nós temos que estar diante de Deus em todos os momentos e também procurar os médicos para a cura das nossas enfermidades. Nós temos que ter fé e confiar que Deus opera a cura. Deus usa os médicos para operar a cura sobre as nossas vidas. Mas Deus também pode curar mesmo sem usar os médicos, porque Ele é Deus. E Deus, irmãos, quer curar as enfermidades porventura existentes no meio do teu povo. Nós estamos hoje na última semana, irmão, da campanha por cura de enfermidades. E nós estaremos orando para que Deus opere uma cura sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de tantas vidas pelas quais temos intercedido, porque Ele é Deus e Ele diz para cada um de nós: profetiza, profetiza, cura no meio do meu povo. E assim, irmãos, Daniel caiu doente e morreu, irmãos. Lá em Daniel, capítulo 6, 22, nós temos também um fato semelhante. O Senhor permitiu que Daniel fosse jogado nas covas dos leões, mas Ele fechou a boca do leão. Em Jó também, irmãos, diz no versículo 10 do último capítulo, que o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha. Irmãos, esse é o nosso Deus que nos abençoa, que nos guarda, que dá a nós, a cada um de nós, muito mais do que aquilo que nós tínhamos, que dá a cada um de nós vitórias, saúde, cura de enfermidades. Irmãos, aqui no texto que nós lemos, a partir do versículo 9, os irmãos podem ler, nós temos o cântico de Isaías, de Ezequias, quando Ezequias orou e agradeceu a Deus pela cura, pelas maravilhas que Ele tinha operado. Irmãos, fazendo uma leitura também de Isaías 53, que os irmãos depois podem ler, do versículo 3 a 5, ele traz sobre a aceitação de Jesus, e ele diz que Jesus foi desprezado, rejeitado. Ao invés da aceitação de Jesus e o evangelho das boas novas, ele seria odiado e rejeitado, e assim o foi. Homem de dores, a missão de Jesus envolveria muita dor, sofrimento, desagrado e pesar por causa dos pecados da humanidade, porque ele não pecou. Mas ele tomou sobre si, está no versículo 4 de Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É bíblico orarmos pela cura física, irmãos. Não é nada demais. É bíblico, a Bíblia nos ensina a orarmos pela cura física das enfermidades. E no versículo 5 de Isaías 53 ainda diz mais: ferido, transpassado pelas nossas transgressões, porque Jesus não transgrediu em nada, não pecou em nada, mas levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas murmurações. Cristo foi crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas culpas diante de Deus, como nosso substituto, como um cordeiro perfeito, morreu por cada um de nós. Ele sofreu o castigo que merecíamos e pagou a penalidade dos nossos pecados, a penalidade de morte. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta cura refere-se, irmãos,
a salvação com todas as suas bênçãos espirituais e materiais. Irmãos, não esqueçam jamais que Jesus nos deixou a cura. Jesus levou todas as nossas enfermidades, levou tudo aquilo de mal sobre a sua vida, e mal nenhum ele tinha. Mas, irmãos, ele venceu a morte, ele não está morto, ele não está pendurado no madeiro, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Irmãos, um outro texto importante que nós temos, que está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 12 a 13. No versículo 12 diz que aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha o que aquele homem fez: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E no versículo 3, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo agora. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Irmãos, o que o Senhor quer de cada um de nós é que fiquemos limpos, curados. Ele quer. E se você quiser também, você tem que se colocar diante de Deus e clamar: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar, Senhor. E Jesus já disse: eu quero te curar. E nessas orações, irmãos, coloque diante dele qual é o seu pedido de cura, para quem que você está intercedendo. Porque Jesus cura, Jesus cura. Esta é a ordem de Deus. Profetiza a igreja vida nesses ossos secos. Profetiza a igreja que haja vida sobre esses que andam secos por aí, sobre esses que não aceitam Jesus, não aceitam a salvação. Profetiza vida sobre cada estas vidas que estão mortas, perambulando, pensando que vivem, mas não vivem, porque não aceitam Jesus em seus corações. Profetiza, irmãos, porque Jesus quer a nossa cura. Lá em Jeremias, o Senhor fala: cura-me, Senhor, e serei curado. Sara-me, Senhor, sara-me, Senhor. E ele ainda diz mais: clama-me e responder-te-ei. E neste momento nós vamos clamar a este Deus, neste final de campanha, mas não é o final de cura, porque nós continuaremos louvando, glorificando o nome do Senhor e clamando por cura no meio do seu povo. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, clamamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, por uma cura de enfermidade sobre as nossas vidas, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, para que Tu continues operando sobre cada um de nós, nos abençoando, nos curando, nos libertando de todo este mal que o inimigo tem posto contra nós. Oh Deus, Tu sabes o que se passa em cada coração aqui neste momento. Tu conheces nossas necessidades, nossas aflições. E a Tua palavra disse: no mundo tereis aflições, mas de mim tendes bom ânimo, Senhor. Nós tomamos posse desse bom ânimo sobre as nossas vidas, Pai. Opera, Senhor, opera uma cura, Senhor. Sara, Senhor, o Teu povo, Senhor. Como diz a Tua palavra, clama-me e responder-te-ei. Responde, Senhor, responde o nosso clamor, Senhor. Com uma cura, Senhor, porque para Ti não existem impossíveis, Senhor. E nós cremos e temos a certeza de que Tu curas, Senhor. Opera, Senhor.
Opera, Senhor, um milagre sobre as nossas vidas. Opera, Senhor, um milagre sobre a vida da tua igreja, dos nossos irmãos. Faz mover, Senhor, o teu Espírito Santo em nosso meio, Senhor. Queremos também clamar neste momento pelas nossas criancinhas, Senhor. Guarda, Senhor, nossos pequeninos, Senhor. Ó, Senhor, enche os seus pais, Senhor, com a tua unção, Senhor, para que possam ensinar os teus caminhos aos pequeninos, para que jamais se afastem, porque tu és a única solução para este mundo. Tu, Senhor, somente em teu nome, Senhor, que existe o operar de milagres, Senhor. E nós cremos e tomamos posse de um milagre em nossas vidas, Pai. Pai, visita também os nossos juvenis, nossos jovens, os adultos, os anciãos, Senhor, que estão diante de Ti, Senhor. Que jamais se afastem dos Teus caminhos, Senhor. E muitos que aguardam por uma vitória, por uma cura de enfermidades. Nós profetizamos neste momento, Senhor. Derrama, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, a cura de enfermidades. Opera, Senhor, sobre cada um de nós um milagre, Senhor, de vida e vida em abundância. E nós clamamos e esperamos em Ti, Senhor, porque somente Tu, Senhor, pode todas as coisas, Pai. Ó, Senhor, quebranta cada coração que está aqui participando deste culto, Senhor. Porque, Senhor, esta obra é Tua, não é obra de homens, Senhor. É o quebrantar de Deus sobre estas vidas, que eles possam declarar com a sua própria boca: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o meu Senhor. E eu recebo agora um milagre sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, um milagre sobre a vida daqueles pelos quais temos intercedido e temos orado, um milagre sobre a vida daqueles que têm Te buscado incessantemente, porque só Tu és o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, tende misericórdia de cada um de nós, tende compaixão de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, opera, Senhor, sobre cada um de nós, e queremos testemunhar, Senhor, a cura, Senhor, um milagre, Senhor, que Tu tens operado sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que clamamos, na certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, na certeza que só Tu, Senhor, és o Deus Todo-Poderoso. Faz, Senhor, resplandecer a Tua glória sobre as nossas vidas. Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor, e continuará nos ajudando, porque, Senhor, Tu és Deus. Em todo momento Tu és Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. Agora, Senhor, levantamos nossas mãos para recebermos as bênçãos, Senhor, que está no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 24, onde Tu ordenaste a Moisés para que ensinaste ao teu irmão Arão e aos teus filhos, que eram os sacerdotes eleitos naquela época, mas que também a cada um de nós chegasse, porque somos sacerdócios, Senhor, escolhidos por Ti, Senhor. Que a bênção seja sobre nós. Repita aí: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós e com cada família e com cada vida aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória, glória a Deus.
mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Tudo consumado está. Glória a Deus.